Craven, apesar de estar apenas presente no primeiro filme e alguns minutos no segundo, é um personagem de extrema importância para todos os acontecimentos, principalmente a queda de todos os anciões antigos e, em consequência, o nascimento do primeiro híbrido. Antes de começar, eu gostaria de pedir que deixasse um like, um comentário e, caso não seja inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho. E também se puder deixar aquele vídeo rolando para ajudar com o algoritmo aqui do canal. Afinal de contas, o canal só é possível com a ajuda de vocês. Agradeço demais todos os inscritos, sempre dá um like e comentário. Ele está na lista dos vilões da série e é um dos poucos que, apesar de tudo, quando se trata de combate ou conseguir demonstrar os seus poderes, fica um tanto para trás. Só que ao mesmo tempo que demonstra muito bem como o mundo da política dos vampiros funciona. Craven, assim como Selene e Semira, é filho de Victor. Só que ao contrário de suas irmãs, ele acaba não herdando a ganância de ser poderoso fisicamente. Só que com certeza a política, de uma forma ou de outra, é uma forma menor de Semira. Conforme a cronologia, ele estaria presente durante os eventos da Primeira Guerra contra os Lobisomens, o que também o coloca no primeiro confronto contra Lucian, e sendo então um dos poucos sobreviventes daquele ataque ao castelo, e pelo que sabemos na época, um Mercador da Morte, possivelmente o primeiro contato dele com Lucian. O personagem, apesar de vivo nesta época, ele não aparece no Rise of Lycans. Teoricamente, ele está entre os vampiros no por detrás das séries. Ele estaria no filme, mas foi substituído por Andreas, o historiador, por motivos nunca falados oficialmente. É dito que naquela época, ou nos tempos antigos, Craven era um mercador da morte, o que pode ser visto que muitos vampiros nesta época tinham algum tipo de ligação com as forças militares. Acho que o que acontece é que nós ligamos o título Mercador da Morte com algo muito grande, com vampiros muito poderosos, enquanto na verdade são soldados dos sanguessugas. A importância é colocada devido ao título e aos vampiros que ligamos com isso. Mas temos vários nos filmes que morrem ou com extrema facilidade. Então, não que eu desacredite que Craven fosse o Mercador da Morte, e sim que eu acho que ele não era muito bom nisso. Ele, pelo visto, passa muito tempo ao lado de Victor, seja como um mercador ou como algum tipo de mão direita, ou seja, um ajudante do vampirão, o que serve muito melhor o seu estilo do que lutar contra as feras que podem arrancar a sua cabeça. Craven sempre foi um personagem que demonstrou que sua crença para ter algum poder no mundo era com as suas palavras e manipulação, e que o único motivo que tenha entrado para os mercadores foi para impressionar Victor, seu pai, que tem um grande respeito por essas coisas e sempre gostou de entrar em ação. Seja lá qual for o método que ele tenha usado, ele acaba se tornando algum tipo de assistente para Victor, e por isso ganhou grande confiança com o vampiro. Ele foi o responsável por limpar as extravagâncias de Victor durante os anos e também de observar de perto seu comportamento e aprender as táticas de política. Um dos grandes exemplos, e que mudaria todo mundo, seria o de Selene. Victor drena toda a sua família, seja para esconder sua prisão ou realmente por sede. Ele faz isso com todos, menos com a garota, que então a transforma em vampira. Conta uma mentira durante centenas de anos. Mentiras que Craven poderia contar a verdade. Um dos grandes de toda a sociedade dos vampiros neste universo é a guerra contra os lobisomens e depois os Lycans. Isso, pois desde suas origens os dois estão interligados e também lutam por recursos. Mas, por detrás de tudo isso, ainda temos as intrigas de centenas de anos alimentando tudo isso. E é neste confronto que Craven pensa em tirar proveito para sua ascensão final. Sendo o braço direito de Victor, ele e um grupo de mercadores são enviados ou simplesmente entram no esconderijo de Lucian, e naquela noite o vampiro e o primeiro Lycan fazem um acordo. Eles seriam aliados. Craven diria que Lucian foi morto e até mesmo pegou a sua marca como prova. Isso, pois em algum tempo eles fariam um novo meio, onde os anciões estariam mortos e Craven seria o novo rei dos vampiros. E ainda mais, teria uma aliança com Lucian, o líder dos Lycans. As intenções finais de Craven e Lucian podem parecer simples, mas acredito que ambos queriam algo a mais.
Afinal, nunca tivemos e creio que nunca teremos uma convivência pacífica entre as espécies. Creio que Kraven preferia que Lucian ficasse por toda a eternidade fazendo seus planos insanos, como vemos nas suas falas de depois. E Lucian tinha a intenção de se fazer um híbrido, ou pelo menos se fazer um aprimorado como um Marius. Acho que ele não sabia muito bem essa ideia. E possivelmente usar os vampiros como doses de poder ou finalizar a todos. Com todo o respeito que derrotar o maior de todos os inimigos de todos traz, Kraven se torna um dos favoritos de Victor. Isso é, ele ainda tinha sua favorita, Selene, que lembrava muito a sua filha, Sonya. Só que nada fica no caminho do ancião, nem mesmo seu amor. Digo isso pois ele deixa Kraven como regente do Coven principal, posição de extrema importância e que exige saber lidar com os mais variados problemas. Um destes problemas sendo sua própria filha, Selene, que tem apenas a guerra contra os Lycans em mente. No mundo, Victor tem uma grande fixação com Selene, por causa da sua semelhança com a sua filha. Kraven é apenas alguém buscando por poder e aprovação de Victor. Então, é realmente algo que me pergunto se realmente tem algum sentimento por ela, ou apenas mais algum degrau para ficar mais próximo dos seres mais poderosos neste mundo, ou algum nível de fixação obsessiva por ela, que não é amor. Nos tempos modernos, o papel de Kraven é de manter o controle sobre os vampiros e sobre os Elders, para que eles não desconfiem dos Lycans, seja dos seus números e principalmente contra a ideia que Lucian estaria vivo. Isso, pois os planos de Lucian estão próximos de se finalizar. Isso, e também o fim da vida de Amelia. A primeira vez que vemos em cena é fazendo exatamente o que Lucian quer, manter a ordem no Coven enquanto tira as suspeitas dos Lycans, ainda que fosse descoberto balas de radiação UV, o que poderia ser um grande equalizador para a guerra. Ainda que tenha ordenado a sua faz-tudo, Erika, a dar um jeito em Selene, ele passa nos aposentos dela para ver o que está acontecendo. Se mostra um grande mentiroso, até mesmo instigador do que aconteceu com os pais de Selene, ao mesmo tempo que demonstra que ele, ainda que o imortal, quer ter os pequenos prazeres da vida. Só que para a infelicidade dele, todo o seu jogo de tentar controlar a mercadora vai água abaixo. Enquanto ele recebe a comitiva vinda dos Estados Unidos, Selene já tinha fugido há muito tempo. E ainda pior, seria neste momento que ela descobriria a verdade sobre Lucian. Kraven, depois de um pequeno encontro com ela, percebe que ela começa a ter sentimentos pelo humano, se transformando em Lycan. Essa cena é muito importante, pois percebemos que é onde todo mundo dele começa a cair. Não apenas por estar perto da verdade, também ele poderia perder o amor dela. Tudo isso pois ele não foi capaz de seguir o plano. Com muitas perguntas do que estaria acontecendo, ele tem um encontro com Lucian para tentar manter os Lycans sob controle, onde nós vemos que o Lycan tem controle sobre a situação e sobre Kraven na questão de medo e que as peças não se gostam tanto assim. Ao voltar para o Coven, ele tem um outro embate com Selene, que tinha acabado de acordar Victor mais cedo, um século mais cedo. Ele também desconfia dela. Mas é Erika, sua assistente e amante, que diz que Michael é mais do que um humano, e sim, um Lycan, algo que Victor odeia mais do que tudo. Imagine se ele soubesse que foi mordido diretamente por Lucian. Enquanto Selene se aventura com Michael depois de ter acordado Victor, é Kraven quem tenta amenizar os ânimos do ancião, assim como começar os seus planos para conseguir reverter a situação para si. Este é um momento de desespero para ele, pois sabe que está muito próximo de conseguir os seus objetivos, ao mesmo tempo que o castelo de cartas começa a cair, e para que nada disso vá ao chão, começa a se utilizar da sua posição para dar ordens a Selene e trancar a ela, ao mesmo tempo que troca os guardas de Amelia para poder assegurar todo o objetivo. Ele tenta se intrometer em uma reunião entre Victor e Selene. Estava pronto para começar a envenenar os ouvidos de Victor, quando Selene traz Singe, que conta toda a verdade para ambos e que Lucian estaria vivo. Mas antes de ser confrontado, Kraven foge para avisar o seu aliado e acertar as contas. No encontro entre os aliados, quando os dois ficam sozinhos, Kraven atira pelas costas de Lucian, isso talvez por frustração ou por sentir que todos seus planos tinham caído por terra e precisava encontrar algum meio de sair de todo o problema.
A munição utilizada é feita com a tecnologia dos Lycans de colocar radiação UV nas balas, só que com nitrato de prata, o que torna impossível de se retirar a bala e muito mais fatal aos Lycans, até mesmo para Lucian, que consegue expelir naturalmente o material, sem contar a sua grande resistência. Em meio da sua fuga, encontra Michael e Selene e atira várias vezes contra ele, sem pensar duas vezes, sabendo dos possíveis sentimentos dela pelo Lycan. É neste momento que ele diz a verdade sobre Victor para sua filha. Este é um dos momentos que mostra que ele tem algum tipo de sentimento por Selene. Ele quer que ela fique com ele de qualquer forma, o que põe um pouco de dúvida no que eu disse, que eu acho que ela não sente nada por ela, ainda assim que tem algum tipo de obsessão com ela, de ter ela como Victor a tem em algum momento, talvez por ele querer ser como seu pai, mas não tem o poder para isso, tanto físico quanto social. Ao ficar distraído, ele é atingido por Lucian, que perfura sua canela, que não é fatal, mas o atrasaria. Enquanto todos ficam distraídos com Lucian, depois de nascer o primeiro dos híbridos, ele já tinha fugido, perdendo a morte de Victor e ao cair de tudo que queria conquistar de certa forma. Em uma tentativa desesperada de terminar o seu plano, ele volta para o Coven para acabar com o ancião final e tentar tomar todo mundo dos vampiros para ele, ou pelo menos é o que eu acho. Mas o ainda mais inesperado acontece. Marcos, o primeiro dos vampiros, ao tomar sangue do Lycan, vira um híbrido. Marcos já não estava mais em seu caixão e acaba com os homens de Creve e o deixa por último. E pela última vez ele tenta usar a sua lábia para conseguir sair da situação. Porém, Marcos tem pouca paciência para isso e toma seu sangue, e depois separa sua cabeça de seu pescoço, ao mesmo tempo que separa sua cabeça em várias partes. Este comportamento de Marcos é para mim de que ele bebeu o sangue do Lycan e por isso se tornou mais agressivo, no geral, algo que afeta totalmente a sua mente. Lembre-me, é um vilão secundário dentro do primeiro filme. Ele é muito mais vítima de toda a sua ganância e por falta de poder de qualquer outra coisa. Se ele em todo o seu tempo tivesse realmente entrado em combates, treinado, possivelmente teria alguma chance de terminar os seus planos e quem sabe, todos os antigos ainda estariam vivos. Ainda que com um papel menor, ele representa muito bem boa parte da sociedade dos vampiros desta época, todos decadentes, e um tentando manipular os outros. Porém, a verdade é que a maioria não tem força para realmente conseguir algo. Isso tudo possivelmente pela influência de Victor na sua escalada política e de Marcos sendo empurrado para o lado, dando a ideia de que a sociedade política era mais forte, mas na verdade Victor sempre teve o poder físico para manter as suas coisas em linha, enquanto os vampiros perdiam um pouco dessa linha.